Pessoal, tudo bom? Matheus Schettini aqui. Hoje eu vou falar sobre estratégias para processo seletivo em VC e como aumentar as chances de ser recrutado para um fundo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que raramente o fundo de VC decide abrir processo seletivo estruturado para preencher alguma vaga, tá? Para mim, processo seletivo estruturado é aquele onde tem uma data de abertura, uma data de fechamento, existe alguma previsibilidade de o que vai acontecer nesse processo seletivo, se você vai ter que fazer case, se você vai ter que fazer várias entrevistas. Processo seletivo de VC acontece de maneira mais espontânea, ou seja, quase imprevisível. Tá? É muito difícil saber quando um VC vai abrir um processo seletivo ou quando ele está procurando alguém. Tá? Acho que as duas melhores proxies são quando o fundo anuncia que vai sair para a captação de um novo fundo, então significa que potencialmente eles vão estar expandindo o tamanho da operação, tá? E segunda, quando alguém do fundo sai e você tem alguma percepção de que aquela pessoa vai ter que ser substituída, tá bom? Mas é muito difícil ficar à mercê dessas informações. No momento que um fundo anuncia no TechCrunch que vai levantar um novo veículo, o mundo inteiro está sabendo isso ao mesmo momento, tá? Então tem alguma maneira de ganhar algum edge nisso, tá? Para vocês que acompanham o canal faz tempo, acho que já ficou claro que VC é uma indústria muito drivada por networking. Tá? E os VCs, de maneira surpreendente, abrem uma parte relevante da agenda deles para conversar com pessoas de fora do ecossistema. Tá? Então, acho que a primeira grande dica aqui, depois de estar acostumado com um processo seletivo menos estruturado, onde os ciclos de feedback não são tão claros, conseguir de alguma maneira ter contato com essas pessoas que trabalham nos fundos que você gosta. Tá? E é muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas vão atrás de outras procurando oportunidades, procurando entrevistas, certo? Só que chamar uma conversa de entrevista acaba criando um grau de formalidade, a relação de troca beleza, você vai me entrevistar e no final eu estou exigindo uma offer. A gente gosta de pensar da seguinte maneira, tá? Você eventualmente quer trabalhar num fundo, certo? O fundo não tem um processo seletivo. Você conseguiu 30 minutos com um dos sócios do fundo, tá? Trata isso não como uma entrevista, sem a carga de formalidade, mas usa o mindset de você, de alguma maneira, está sendo analisado. Tá? Você está pedindo para uma pessoa o asset mais importante dela, que é o tempo, tá? E ela está dedicando o tempo que ela estaria dedicando para o processo de fundraising, para cuidar dos portfólios, para source e estruturar os deals para você. Tá? Então, de alguma maneira, o VC que está na sua frente nessa conversa tem que se sair beneficiado dessa interação. Tá? Por isso que a gente sempre fala muito desse networking positivo, que é um networking onde você vai atrás de alguém querendo extrair alguma coisa, mas sempre contribuindo para ela. Tá? Só que é muito tricky fazer isso quando você está no começo da carreira de VC. Tá? Então, uma sugestão boa também é começar a fazer parte do ecossistema para ter impulso na veia do mercado, entender o que são temas recorrentes, o que tem tido de discussão. Tá? Isso pode ser de várias maneiras. Tá? Você pode tentar se especializar, pré-especializar, porque você não entrou ainda no mercado, em alguma vertical específica, em algum tema específico. A gente vê isso ocorrer de maneira muito clara em fundos americanos. As pessoas que tomam a decisão de fazer esse move para VC começam a publicar pieces muito cedo, o pessoal começa a fazer post de LinkedIn, começa a fazer blog, começa a fazer vídeo, podcast, para de alguma maneira conseguir se associar a alguma coisa e aumentar, mesmo que marginalmente, a chance deles entrarem em algum fundo. Tá? Então a gente falou de networking, a gente falou desse mindset de que você tem que sentir que está sendo analisado, porque, de novo, você está dando um touch point para o sócio do fundo de quem você é, tá? Terceiro, tentar de alguma maneira se destacar versus seus potenciais competidores. E quarto, voltando ao primeiro ponto, ter essa vantagem de realmente entender quando que tem chance de um processo seletivo abrir. Tá? E é importante estar confortável com essa falta de visibilidade, porque reflete muito como que é a carreira de um VC. Tá? Mas voltando para o início, quando você tem mais conversa, quando você passa mais tempo com esse pessoal, primeiro, a chance deles lembrarem de você na hora que surgir uma vaga é relevante. Tá? E quanto mais tempo você consegue interagir com esse pessoal, mais de alguma maneira você consegue passar para eles quem você é e como você pode contribuir para o fundo e para a indústria. Tá? Um ponto importante aqui, para a gente finalizar. Eu acho que é quase
existe uma vontade, assim, de começar a decorar, cara, quais foram as maiores transações dos últimos anos, cara, puta, como que tal fundo constrói o portfólio, como o que está acontecendo no mercado. Isso mostra pra gente, não necessariamente que você pode ser um bom VC, tá? Mostra só que você tem uma memória muito boa para fatos e números. Tá? Então é importante entender exatamente como os players estão posicionados, quem deve estar indo bem, quem você acha que está indo mal, mas essa é uma carreira muito de convicção, tá? Convicção e apostas no bom sentido, tá? Então, se você conseguir de alguma maneira passar a impressão nessas conversas que você está confortável com essa ambiguidade do mercado, que putz, você o status quo é que o mundo está indo para uma direção, você acha que não vai ser exatamente assim e tal, e deixar isso de maneira estruturada, você ganha vantagem de conseguir mostrar para o seu interlocutor que você, de alguma maneira, está confortável com essa ambiguidade da carreira e entende como o risco é inerente de aposta, como o risco é uma coisa inerente para investimentos, tá? E eu acho que você acaba saindo mais bem posicionado. Tá? Mas no final, tem que ser sempre uma via de mão dupla. Você está sentando com um VC, o quão mais sênior essa pessoa for, o mais importante é você conseguir gerar algum valor para ela. Tá? Não necessariamente tentar source um deal sem estar no ecossistema, não necessariamente sair com um take absurdo e caótico para causar uma boa impressão, mas muitas vezes é recomendar alguma pessoa para alguém do portfólio, para alguma empresa do portfólio desse VC, fazer alguma conexão que ele não estava esperando, tá? Então, de novo, para finalizar, você vai ter 30 minutos uma conversa informal com uma pessoa que, se ela estiver fazendo bem o trabalho dela, vai estar te analisando, por mais que não seja uma entrevista. Então, além de tentar causar uma boa impressão, tente gerar valor para essa pessoa na conversa. Tá? Então, bom, essas são algumas estratégias assim que eu seguiria. Tentar participar do ecossistema, não ter medo de fazer esses cold calls e pedir tempo emprestado para o pessoal, começar a entender como você enxerga a indústria fazendo pequenas apostas mentais e, bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Vamos começando, continue mandando dúvidas. Valeu!